Olá, uma boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou muito feliz com esses encontros, com essas mulheres maravilhosas que estão fazendo parte dessa programação que a gente foi estendendo além do Dia Internacional da Mulher, mas são mulheres que fazem diferença com assuntos muito importantes a serem tratados. E já que a gente tem esse espacinho, essa janelinha, eu fico muito grata por esses encontros. E um deles é com a Renata Campos, que vai fazer futuramente um livro, está lançando, mas isso é um outro assunto para um outro momento, se ela quiser abordar alguma coisa. Mas a Renata traz um assunto que é fundamental para nós, mulheres, nesses tempos em que a gente, às vezes, desacredita até de nós mesmas, né? Do nosso potencial, da nossa capacidade de recomeçar, de continuar, de construir. Então, Renata, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a sua vida também é muito corrida, e é um prazer imenso ter te conhecido. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história, essa construção de nós mesmas, né? As mulheres são construtoras delas mesmas. Então, como é que é isso? Como é que é essa caminhada, essa construção, quando a gente chega num ponto da vida e que a gente olha para trás e diz assim, já construí tudo, já sei de tudo, já estou agora no momento para acalmar, e a gente se depara de que não é nada disso, né? Bom, eu primeiro quero agradecer, Adriana, você realmente faz um trabalho incrível e isso transforma, né? É justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, e eu acho que você está super inserida dentro dessa construção. E assim, antes de falar um pouquinho, né, de como isso se deu para mim, eu levo muito comigo uma frase que é do livro do Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, que ele fala que a gente nunca tá pronto, né? Não tem um término, a gente está sempre numa situação de afina e desafina. E eu acho que o ser humano é isso. E as mulheres, mais do que nunca, estão se reconhecendo dentro dessa construção, né? Elas estão se afinando, elas estão se olhando e reconhecendo que não tem um tempo certo. Enquanto elas estiverem vivas, elas vão estar em movimento, elas vão estar em transformação, e isso leva à nossa construção. Por isso que eu acho que quando eu quis, né, abordar esse tema de que a gente está numa eterna construção, é porque é para sempre, né? Eu tenho 52 anos e aos 49 eu validei começar uma nova faculdade. Casada, com filho, com uma empresa que eu dirijo, e aí você fala, nossa, que loucura é essa? É porque eu acredito que o conhecimento ele transforma a gente e a gente pode construir novas coisas no momento que a gente quiser, que a gente sentir necessidade. E paralelo a isso, eu senti dentro desse processo de construção que eu queria abrir uma nova porta com uma outra construção e fui fazer psicologia. Então, eu nem terminei ainda, que eu termino agora o ano que vem, mas eu já iniciei uma faculdade de psicologia. E quando eu entrei, eu pensei, nossa, vou me deparar com tantos jovens, né? E isso vai ser incrível, essa troca. E, para minha surpresa, eu não estava sozinha. Tinham pessoas, mulheres de 56, que estão aposentadas e que não querem carregar, né, aquela crença e aquela imposição de que as nossas mães, as nossas avós carregavam, né? E trabalhei, né? Eu frequentei escola, eu fiz faculdade, eu trabalhei e eu me aposentei. E agora? E agora tem um mundo de possibilidades para, né, para todo mundo. A gente fala de mulher, mas é para todos. Agora, óbvio que quando se trata da mulher, tudo é mais difícil. Nossa, mas como assim? Você vai voltar a estudar? Você vai colocar a tua energia numa outra coisa?
E como é que funciona todo o sistema, né? Você é casada, você tem filho, tudo bem, isso é uma outra parte da minha construção familiar. Eu tenho a minha construção profissional e eu estou querendo mudar o meu olhar para outra coisa que hoje está fazendo sentido para mim. Então, essa transformação, a gente não tem uma linha que a gente segue reta. Ninguém é obrigado a validar que fez pedagogia, professora, e vai ser professora para o resto da vida, né? Eu não sou escritora, não era, porque eu vou lançar um livro com uma pretensão assim, zero. Era o meu olhar sobre um assunto, sem grandes. E virou uma obra linda. Então, assim, você pode construir o que você quiser, no momento que você quiser, a partir de uma história que está fazendo sentido para você naquele momento da sua vida. Então, eu acho que nesse dia, né, nessa semana aí que você está abordando assuntos tão incríveis, né, para mulheres, existe uma porta de saída para qualquer situação que você estiver inserida. Então, mulheres, não existe idade, não existe empecilho, não existe mimimi. Isso, aquela história do e se, a gente coloca de lado. É abrir a porta e ir. A gente tem o poder e a gente pode querer construir o que a gente quiser no momento que a gente achar que vale a pena, que aquela construção cabe na nossa história, né? Porque eu acredito muito que o ser humano ele é feito dessas histórias, dessas construções. E lá na frente são essas memórias construídas ao longo da sua vida que vão fazer todo sentido na tua existência. Então, a gente vem aí vivendo uma era, né, abrindo portas para as novas gerações, de que é maravilhoso se transformar, de que todo dia a gente nasce diferente. Aí eu volto lá no início, quando eu falei de Guimarães, que a gente nunca vai estar acabada. A gente não tem, esse desenho não tem fim, esse rabisco não tem fim. Porque hoje a gente acorda de um jeito, amanhã a gente acorda do outro. Daqui a 5 anos, aquilo que você fez uma vida toda não faz mais sentido. E aí você. E eu estou falando isso não só de profissão, é a construção de tudo que você quiser, inclusive de relacionamentos, né? Às vezes as mulheres ficam presas dentro de histórias que não estão fazendo mais o menor sentido para elas, e elas têm medo de construir coisas novas, e elas voltam com aquele e se, e aí elas falam, mas como eu vou fazer diferente? Eu não posso. Né? Como é que eu posso sair dessa relação e construir algo novo? Com quem eu vou deixar meus filhos? Eu não trabalho, eu sou dependente. Abre a porta, enxerga novas possibilidades e constrói a pessoa que você quer ser. Né? Quando eu decidi escrever o livro que eu escrevi, era justamente sobre a pessoa que eu quero construir e que eu estou construindo, que eu quero ser com 70, com 80, com 90 anos. E essa construção, ela é feita desde agora, né? Eu quero acordar naquela terra de uma maneira mais preparada, digamos assim. Tem uma médica, a doutora Ana Quintana, que ela trabalha com cuidados paliativos, e ela fala muito isso. Ela até dá um exemplo da história do deserto, que a gente vai terminar a nossa vida naquele deserto. Então a gente tem ali que pensar no que a gente vai levar, e a gente não vai voltar, a gente vai para lá e ali a gente vai terminar. Então tem pessoas que levam
filtro solar, tem pessoas que vão chegar no deserto e vão falar, nossa, eu não trouxe nada, né? E tá um calor, e agora o que eu faço? À noite faz um super frio, eu não trouxe casaco. A pessoa não se construiu, a pessoa não se preparou, a pessoa não olhou para aquela transformação que vai acontecer, né? Então, de novo, mulheres, vocês podem construir o que vocês quiserem. Eu falei da minha construção profissional, que está, né, transitando aí para um novo olhar. Em nenhum momento eu pensei, nossa, mas como é que eu vou começar uma outra faculdade com 52 anos? Que a psicologia eu comecei esse ano. Em nenhum momento. E está sendo maravilhoso, está sendo enriquecedor. A construção, a troca é tão generosa e tão preciosa que essa construção, essa transformação, que às vezes passa desapercebida, ela é infinitamente poderosa e eu acho que necessária para todas as mulheres. E você também já é o terceiro ciclo, né? Porque você tem uma formação como publicitária e trabalhou e viveu muito tempo em função disso. Depois você mudou para um outro ramo totalmente diferente, né? Que foi a nutrição, né? E agora a psicologia. Então, essa versatilidade também é muito importante, Renata, de você estar trazendo à tona, porque às vezes a pessoa tem aquela ideia, né, errada de que eu tenho que dar um passo a passo, eu tenho que chegar naquele lugar, depois que eu cheguei naquele lugar, já estou casada, já tenho filho, já consegui estabilizar minha carreira, agora eu vou parar, vou aproveitar, vou viajar, vou descansar. Claro, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da Sim. sua vida. Mas quando, de repente, a gente depara com exemplos como o seu, de que o eterno recomeçar é a mola propulsora para te dar essa energia, essa força, é uma inspiração, né, para muitas e muitas mulheres. E a trajetória, quando você falou assim, eu vejo a trajetória da minha mãe e estou tentando construir uma trajetória diferente, né? Então, eu acho muito legal. Quando você fala, né, na trajetória da minha mãe, dando um pouquinho do porquê, né, que nasceu essa construção do meu livro, só para as pessoas entenderem, não ficar solta. Eu tenho uma mãe que ela é viva, mas ela tem um processo de envelhecimento muito doloroso. E um dia eu acordei e olhei para aquilo e falei, eu não quero mais esbarrar nesse lugar. Eu posso e eu quero construir um caminho diferente. Até para que sirva de exemplo para minha filha amanhã. Hoje eu tenho uma filha de 15. Ela construiu o caminho que ela quiser, né? Então, o livro ele veio disso, né? Dessa construção de que eu não queria mais olhar para aquele lugar daquela forma porque a gente, quando eu falo isso, é porque a gente tem muito de um senso comum, né? A gente às vezes não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, mas porque foi ensinado, porque a mãe aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e de repente você está fazendo. Então, se você não se perceber e não se ter um autocuidado de quem é você e por que você está querendo fazer essas mudanças e validar essas mudanças de verdade, essa construção, você vai repetindo histórias que às vezes não cabe para você, porque é uma nova era, porque é um novo contexto de mundo, são outros questionamentos internos, né? É o seu crescimento. E isso me transformou numa pessoa que eu hoje olho e falo, eu gosto de você, eu gosto do que você está fazendo, continua, porque está muito bacana esse caminho, né? E não é fácil, gente. Quando a gente fala de construção, é cansativo. Eu faço faculdade de manhã, eu faço faculdade à noite, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho uma casa que eu não tenho empregada, eu tenho uma faxineira uma vez por semana, eu
como eu tenho essa história da nutrição e eu sempre gostei de fazer as minhas comidas, eu levanto 5 horas da manhã, eu faço o almoço, porque eu faço molho de tomate, eu não compro nada industrializado. Então, assim, não é uma construção fácil. Eu poderia ter todas as razões e listar várias aqui para falar, não, mais uma faculdade, de jeito nenhum, já estou fazendo nutrição, está tudo certo. E a nutrição veio na minha vida numa época de necessidade, de olhar para aquele adoecimento da minha mãe e falar assim, nossa, mas espera aí, a comida, ela tem, além do contexto social, ela pode ter aí um contexto de ajudar na saúde. Vamos olhar para isso com mais cuidado? E eu me apaixonei. E quando eu me apaixonei pela nutrição, no meio do caminho, eu entendi que não bastava só você falar assim, come isso ou come aquilo, porque as pessoas não validavam, porque era além disso, era algo que estava ligado aos costumes, à depressão, à história dela, o que ela estava passando. Então eu podia ficar aqui horas falando para a pessoa fazer isso ou aquilo e ela ia engavetar e ela não ia fazer. Eu falei, opa, peraí, eu preciso fazer psicologia. Se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso entender como é que funciona o ser humano, né? E fui fazer faculdade de psicologia. Então, essa construção é o que eu falo, ela tem várias portas. Às vezes você escolhe fazer alguma coisa que te proporciona fazer N outras, né? E isso é muito... O conhecimento é muito enriquecedor. Se você amanhã vai usar ele ou não vai, eu posso te garantir que a construção ela sempre tem um viés de transformação que fica para sempre. Você não perde. E, além de todas as pessoas que você encontra no caminho, todas as histórias que você partilha, né, todas essas trocas, só isso já valeu muito a pena, a caminhada. E as pessoas que você ajudou também, né, com todo o seu conhecimento, essa troca toda. E eu te confesso, da primeira vez que a gente conversou até agora, muita coisa está vindo, e é interessante que assim, essas mulheres todas, durante esses dias que eu fui convidando para fazerem as lives, as gravações, para que a gente pudesse ter sempre vozes de mulheres que estão atuantes e que tenham o que dizer, até para ajudar outras mulheres, criou um fio condutor muito interessante. Vocês não se conhecem e cada uma tem um discurso que complementa a outra. E eu não estava esperando por isso, porque foi uma coisa assim que não estava previsto. Eu convidei a Jorge, que fazia live com a gente, depois aquilo foi, e uma parceira, a Nereide, que é a linha mais editorial, mas depois todas as outras foram acontecendo, de acordo com a disponibilidade de vocês. Isso que você está falando é muito importante, é você dar um passo para a sua construção pessoal, mas você termina influenciando a vida de outras mulheres, trazendo outras mulheres para esse teu universo, impulsionando outras mulheres a recomeçarem e a questionarem por que não estão fazendo isso. Eu também tenho 52 anos, também recomecei já 2 vezes, e eu acho que é isso. Há 5 anos atrás eu estava recomeçando uma vida inteira em Portugal, e num cenário que eu não tinha nunca imaginado que seria isso para mim. Então, eu acho que é isso, são esses exemplos, essas validações, né, de tudo que você está fazendo enquanto mulher, enquanto ser atuante, e essa diferença na vida de tantas outras pessoas. Né? E agora com o livro também concretizando um pouco isso, trazendo essa história toda para uma coisa mais concreta, onde possa atingir mais e mais e mais pessoas. Mas conta para a gente um pouquinho também dessa situação, porque não é fácil, como você falou, não é fácil. Eu poderia acordar mais tarde, eu poderia estar acomodado com uma coisa que já me dá prazer, que me é confortável, e você agora está começando a movimentar um outro lado também, que vai mexer com a sua cabeça, com a sua forma de ser e de estar, porque você vai ter que se descobrir plenamente para poder ajudar o outro também, né? Sim, total. Antes de eu falar isso, veio uma lembrança aqui que eu acho importante. Quando você fala, né, que você teve que recomeçar em Portugal, eu tenho uma grande amiga que ela também, ela foi ela e o marido recomeçar a vida dela em Portugal.
E ela vem de uma família em que o pai tem uma empresa de advocacia aqui. E ela trabalhava com o pai. Então, isso foi um choque muito grande de como ela né, ia contar para o pai que falou: eu não vou mais trabalhar contigo. E ele estava depositando a confiança, né, dela liderar essa empresa quando ele não estivesse mais aqui. E ela validou: não, eu preciso achar o meu caminho, e ele não é aqui. E ela foi com o marido dela. E eles foram primeiro para Luxemburgo, depois para Portugal. E ontem eu recebi uma foto dela e fiquei muito emocionada, porque quando ela chegou em Portugal, ela falou: eu vou fazer uma faculdade quando ela chegou em Luxemburgo, ela falou: eu vou fazer uma faculdade de advocacia. E ela não sabia absolutamente nada de francês. E lá a língua que domina é o francês. E ela foi e bancou fazer a faculdade em francês, estudou francês, e ela me mandou uma foto ontem, ela com a roupa de formando. E por que eu estou contando essa história? Porque é difícil também você mudar de país, né? Porque o seu marido precisa ir, e aí como é que você acompanha? Você só vai ser esposa, né, da pessoa X que está indo fazer as coisas dele? Muitas mulheres se veem nesse movimento de ter que acompanhar o marido em certo momento da carreira dele e abrir mão da dela, né? E como você pode se reinventar e se reconstruir num outro país, numa outra língua, se você tem foco e força de vontade. Então, esse teu exemplo é o exemplo e o exemplo, né, da Veridiana é um exemplo de muitas mulheres que às vezes precisam, né, e às vezes nem precisam, às vezes é porque querem mesmo ir, mas elas não se acomodam, elas fazem diferente, elas fazem acontecer. E quando tudo acontece, é muito bacana, né? Eu sei que algumas mulheres acompanham os maridos e entram em depressão, porque elas perdem a identidade de quem ela é. Para essas mulheres, até tem muitos grupos, né, de outras mulheres expatriadas que estão no próprio país para ajudar essas pessoas que estão chegando. E eu acompanho algumas delas e eu vejo como elas se libertam e como elas se transformam quando elas olham para aquele contexto e falam: peraí, eu estou num país diferente e o que eu posso fazer dentro dele, o que eu sei fazer, e colocam em prática. Então, parabéns, Adriana, por toda essa sua caminhada, e parabéns a todas as mulheres aí que têm a coragem, né, porque mudar de país não é fácil, então que têm a coragem de dar esse passo. E aí, voltando para a minha história, da dificuldade, é porque é difícil mesmo, né? Eu vejo tanta gente querendo, muitas mulheres que estão acima do peso, que querem emagrecer, que querem, enfim, estou dando esse exemplo porque me veio à cabeça. Mas na hora de falar, você tem que abrir mão disso, você tem que acordar cedo, não, já deu muito trabalho, deixa eu ficar com as minhas gordurinhas. Está tudo certo, desde que elas não te incomodem. Então, o fazer acontecer, eu digo que às vezes você tem que falar muitos nãos. E hoje eu falo muito não. Eu vejo amigas me convidando: vamos sair. Não posso. Porque se eu for, eu não acordo na hora que eu preciso acordar. E se eu não acordar às 5 da manhã, eu não dou conta de fazer as coisas que eu preciso. Então, eu acho que é tudo uma questão de foco e planejamento. Eu acordo às 5 da manhã, é fácil acordar às 5 da manhã? Não, não é fácil. Mas eu acordo, porque se eu não acordar às 5, eu não consigo meditar e não consigo fazer meus exercícios físicos. E eles fazem a diferença no meu processo. Total, assim. A meditação hoje, para mim, ela é minha companheira. E o quanto ela me ajudou nessa trajetória da doença da minha mãe. Eu sou sozinha aqui, o meu irmão não mora, meu irmão mora fora, minha família é toda do Rio de Janeiro, então, assim, eu fico muito sobrecarregada
em cuidados, né? Ela é separada, então, assim, ela realmente ela só tem a mim. Hoje, assim, fisicamente falando, lógico que ela tem as irmãs que ela fala pelo telefone, meu irmão que liga, que vem visitar 2 ou 3 vezes no ano, mas no dia a dia. Então eu comecei a perceber que para eu enfrentar tudo isso, para eu construir as coisas que eu queria, eu tinha que ter foco e planejamento. E aonde entrava esse foco e planejamento? Nos horários que eu ia acordar, no que eu ia fazer no meu dia e nos nãos que eu ia falar para as pessoas. Porque se eu não fizer isso, eu não dou conta. Quando eu saio da faculdade 10 horas da noite, 10h30 eu já estou na minha cama, porque eu era uma pessoa que eu dormia 9h30. Eu falei, não, vou agora com a faculdade, vou dormir 10h30 e 10h30 eu estou na minha cama, com a minha caneca de chá, com o meu difusor de aromaterapia, fazendo a minha meditação da noite e já colocando a intenção para o dia seguinte. Porque senão a gente não dá conta. Né? Então eu acordo sim às 5, eu faço ginástica. As minhas amigas falam, eu queria entender como é que você dá conta. Eu falo, porque eu planejo. Né? Porque eu não acordo 6, eu acordo 5. Ah, mas como é que você consegue acordar 5? Uma semana é difícil, 2. 15 dias depois, o teu corpo acorda às 5 da manhã, porque ele habituou. É hábito. Né? Essa construção, ela também, de saúde, é uma construção de hábitos diários. E isso, depois que fica enraizado, vai sozinho. Renata, eu acho assim, o horário, a metodologia, isso é difícil no começo, mas depois, como você disse, vira hábito. Eu acho que o mais difícil é você aprender a dizer não. Eu acho que esse é o ponto mais complicado desse contexto todo, é você aprender a dizer não, por você. Né? É difícil, Adriana, e por muitas vezes você é a chata da história. Cara, como você é chata! Não dá para você abrir uma exceção e sair com a gente hoje e dormir mais tarde? Não, não dá. Porque se eu fizer, eu não vou fazer minhas coisas. Óbvio que tem casos e casos, né? Se eu tenho um evento e que aí ok, mas na maioria das vezes as minhas exceções são pequenas. Eu realmente falo não. Eu tinha muita dificuldade em falar não, muita dificuldade. Mas também depois que você aprende, tá tudo certo. Então, mulheres, o afinar e desafinar dentro dessa construção toda não é fácil. Dizer não não é fácil. Se planejar também não é fácil. Mas depois que você organiza isso, tudo se torna mais fácil. Muito bom. Inclusive, além disso tudo se tornar mais fácil, a sua saúde também agradece, a sua disponibilidade, a sua disposição. Isso aí dos bastidores, depois a gente tem muito que conversar, porque esses processos todos também é meio que parecido. Mas quando você fala da pessoa mudar de país, Renata, é uma coisa muito complicada, porque você está deixando as suas raízes para trás, a sua cultura, a sua forma de estar, e você tem que olhar assim, peraí, como é que eu vou me conectar agora nesse meu novo momento? Principalmente quando você vem deliberadamente, porque você só queria mudar de país, porque achava que aquele momento, no meu caso, a minha filha estava fazendo faculdade, a violência no Rio de Janeiro estava uma coisa absurda, em Recife na época mais ainda, e eu só tinha esses 2 pontos, né, de escolha, e eu falei assim, eu não quero ficar com o coração na mão toda vez que a minha filha for sair e voltar, e eu sozinha, e eu não sei o que vai acontecer. Então, a minha opção foi pela segurança. Então, eu abri mão de todo um contexto, porque eu queria dar, pelo menos durante aquele período, mais segurança para mim, para eu ficar tranquila em relação a ser aquela mãe, né, coruja, aquela mãe que segura tudo, e ao mesmo tempo, até por ser mãe solteira, ter assumido todo esse processo, então eu me sentia num grau de responsabilidade com a minha filha muito maior, porque eu não tinha ninguém para dividir isso,
E também pelo fato de dizer assim, não, ela merece ter um pouquinho de paz no ir e vir para poder se dedicar melhor aos estudos. E com isso a gente foi construindo essa caminhada, né? Não foi uma caminhada de um momento para o outro, foram 5 anos de caminhada até chegar à decisão final de mudarmos toda uma história. E então, quando você começa a falar dessa sua amiga em Luxemburgo e todos esses processos, é muito importante, porque às vezes a gente não tem a consciência do quanto isso modifica a nossa forma de ser e de estar. E não é fácil lidar com isso. Você se desconstrói totalmente para recomeçar, como se fosse uma nova pessoa, uma nova vida, um novo momento. E quando a gente tenta olhar para trás, aí bate a saudade, bate várias situações que não é bom nem pensar, nem olhar para trás, porque tem que olhar para frente e seguir. Então, quando você começa com essas suas construções no seu local de vida ou fora do local onde você está habituado, é muito importante para o nosso amadurecimento enquanto mulheres, principalmente, seres humanos também. Então, é muito importante esse tema que você trouxe, que nós somos construtoras de nós mesmas, porque, sim, não adianta a gente jogar a culpa no acaso, no destino, porque eu não casei com um homem rico e que ele me sustenta, ou então porque eu não tive sorte de ter encontrado um emprego que me sustenta, ou porque eu não ganhei na loteria, ou então por isso ou por aquilo, ou então, ao contrário, não estou com a vida muito boa, materialmente eu não tenho do que me queixar, mas eu estou com um vazio porque meu marido não dá atenção, ou porque eu não tenho alguém, ou não tenho alguém para partilhar minha vida. Eu não estou falando do marido, mas outra, enfim, né? Então a pessoa está sempre colocando a culpa no que está em volta, no externo. E às vezes é muito difícil a gente olhar para nós mesmas e dizer assim, não, a culpa é nossa. Essa situação de que eu estou me sentindo incomodada ou que eu estou reclamando, a culpa não é de ninguém, não é da vida, não é do acaso, não é de ninguém, é minha, né? E quando você traz essas questões, é muito importante isso. Você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu acho que é a coragem, né? Então, eu quero te dar os parabéns, porque essa mudança vinda de uma pessoa que cria uma filha sozinha, que você não está mudando de bairro, você está mudando de país. Você precisa de ter coragem. Então, a construção, ela começa com esse primeiro passo, de você ter coragem de abrir a porta e sair. Acho que isso é primordial. Enquanto você fica arrumando desculpas, você não sai. A hora que você olha para aquela porta, independente do que vai ter atrás dela, você abre e fala, eu vou, você já vestiu uma coragem que vai te acompanhar. Então, assim, parabéns. Que você realmente sirva aí de inspiração para muitas mulheres que acabam se vendo sem saída. E a outra é essa questão de terceirizar. A culpa é do outro, e não é. A culpa é sua, porque é você que constrói a sua história todos os dias. Somos nós, o outro tem o poder de nos ajudar a questionar, a compartilhar, ajudar dentro do que ele pode, mas quem escolhe é você. Quem constrói a sua história é você. E eu, assim, eu tinha muita dificuldade em lidar com isso, porque a minha mãe é uma pessoa assim. A culpa sempre é do outro. Então ela não tem uma amiga X porque a outra fez uma fofoca e afastou. Eu nunca escutei ela falar, isso era culpa minha. Eu tô passando por isso pelas minhas escolhas. Isso é tão importante, gente, porque assim, às vezes a gente coloca com essa questão de achar que a culpa é do outro, a gente dá uma mochila pesada para o outro carregar que não é dele. Essa mochila é nossa, porque ela tem ali dentro as nossas escolhas. Então,
quando você deixa alguém fazer quando alguma coisa acontece, é porque você deixou aquilo acontecer com você, né? Às vezes a gente até se vê em algumas situações que a gente até reflete, poxa, mas por que eu deixei aquela pessoa fazer aquilo, né? Por que eu deixei chegar nesse limite? Reflete, né? E você já está pensando, por que eu deixei? Então, não foi culpa do outro, foi você que deixou. Então, é você que tem que fazer uma nova construção, organizar um novo código aí e abrir a porta e fazer diferente. Então, olha, a gente ficaria aqui falando sobre isso, Dri, muito tempo. Inclusive, o livro aborda muitas dessas questões. Eu tenho até um capítulo que eu valido de uma conhecida, em que ela estava num casamento super abusivo, sem luz no fundo do túnel, e com 3 crianças, morando no meio do mato. Ela tinha tudo para falar: eu não consigo, eu não posso, quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai levar para a escola, coisa simples. Pô, se eu arrumar um trabalho, quem vai levar meu filho para a escola? E aí, você continua naquele ciclo de abuso, né? Muitas mulheres vivem isso, muitas. E aí elas levam uma vida com esses abusos. Por quê? Porque elas acham que elas não tinham escolha. Não, elas acreditaram que elas não tinham. Até o dia que essa mulher abriu a porta e falou: não importa, é o vizinho que vai buscar as crianças na escola, e ela aceitou um trabalho numa outra cidade. E hoje ela saiu desse relacionamento abusivo. Então, eu acho que ser mulher hoje tem um poder. Eu nem acho que é hoje, eu acho que foi desde sempre. Se a gente tem esse poder hoje, é graças a todas as outras mulheres que vieram atrás da gente, que passaram por tantas coisas e a gente foi aprendendo, né? E elas foram conseguindo validar dentro da época delas. E a gente chegou realmente numa era em que a gente tem voz, né? As mulheres antes não tinham voz, hoje elas têm. Então, eu acho que elas só estão podendo construir, se transformar e estar em movimento porque elas têm voz. Isso é muito importante. Renata, isso, como você disse, a gente poderia ficar aqui conversando horas, horas e horas, mas vamos segmentar essas horas em outros momentos, quando você tiver com o livro também, e outros, e outros, e outros, porque é muito importante. Cada temática, cada abordagem do livro são vários momentos diferentes e que seriam abordados separadamente dentro de todo um contexto que envolve o livro. Então, eu queria assim, te agradecer muito, porque a gente tem muita coisa para falar, e como mulheres, nós não vamos conseguir nos calar se a gente não encerrar essa live. Então, muito, muito obrigada por esse momento, por esse tempo, e vamos construindo, porque eu acho que a vida só tem sentido se a gente passar por essa caminhada. Então, muito obrigada por estar junto, de mãos dadas aqui comigo também, e vamos seguindo na melhor maneira possível dentro do que a gente é capaz de transformar, é capaz de mudar. Eu queria que você deixasse algum recado, considerações finais para a gente encerrar. E muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu só quero agradecer pelo convite, agradecer por todas as mulheres que estão aí nos assistindo e agradecer por toda essa conexão, que realmente esse trabalho é incrível e transformador. Obrigada.